Vamos lá, parte 4 aqui, prosseguindo com as atividades aqui da segunda série do ensino médio, terceiro bimestre. Vem comigo para leitura. Uma empresa está promovendo um processo seletivo para o qual se inscreveram 258 candidatos formados em administração e 63 formados em psicologia. Então, nós temos um processo seletivo, 258 candidatos no total, né, formados em administração e 63 que são formados em psicologia. Dentre os formados em administração, 77 são fluentes em língua inglesa. E dentre os formados em psicologia, 18 são fluentes nessa língua. Inicialmente, essa empresa convocará de forma aleatória para uma entrevista somente os candidatos que são fluentes em língua inglesa. Qual é a probabilidade de um candidato formado em psicologia ser o primeiro convocado para essa entrevista? Vamos com calma. Vou fazer um esqueminha aqui para vocês entenderem melhor. Pessoal, então nós temos aqui, nem vamos nos preocupar com a quantidade total aqui dos formados em administração e psicologia. O que nos interessa realmente é os candidatos fluentes em inglês. Por quê? Ele fala aqui, que somente os candidatos fluentes em inglês que vão ser convocados para a entrevista. Correto? Maravilha? Ele pergunta pra gente qual que é a probabilidade de um candidato formado em psicologia ser o primeiro convocado para essa entrevista. Vamos pensar. Nós temos 18 candidatos que são fluentes em inglês que fizeram psicologia. E temos 77 que são fluentes em inglês da administração. Qual é o total de fluentes de inglês? Vamos calcular o total. Nós temos aqui 77 mais 18. Vamos fazer essa continha. 77 com 18. 8 com 7, galera, vai dar 15, né? Deixa o 5, sobe 1. 7 com 1, 8, com mais 1, 9. Então, nós temos aqui um total de 95 pessoas aí que são fluentes em inglês. Pessoal, como que a gente calcula essa probabilidade? Vem comigo aqui, Probabilidade vai ser o número de eventos que nós desejamos. Qual que é o evento que nós desejamos? Candidato formado em psicologia, que fala inglês. Vai ser essa parte de cima aqui, dividido pelo total, pelo nosso espaço amostral. Qual que é o nosso total? O total é o total de candidatos fluentes em inglês, que está aqui, que é esse valorzinho aqui. Então, basta colocar na fração, galera. Pode deixar na forma fracionária. Então, a gente tem aqui na parte de cima, os fluentes em inglês da psicologia. Vou colocar psico. E aqui embaixo, nós temos a quantidade total de candidatos que falam inglês. Tá? Cuidado para não confundir com esses dados. Não tem nada a ver o total de candidatos, 258 formados. É só os que falam inglês. O nosso espaço amostral aqui é os que falam inglês. Então, 95 é o total. Beleza? E o que a gente quer, o número de eventos, é os que falam inglês que são formados em psicologia. Que seria esse cara aqui. Beleza? Bota na fração e aí é só chegar na conclusão. Show de bola? Vamos lá para a próxima atividade. Atividade de número 15. Observe o binômio apresentado abaixo. X mais 5 elevado à sexta. Qual é o coeficiente do terceiro termo do desenvolvimento desse binômio? Vamos lá, mais um desenvolvimento aí do binômio. Vamos recorrer aqui ao nosso triângulo de Pascal. Vamos relembrar, nós temos aqui o nosso triângulo de Pascal. Turminha, nós temos aqui x mais 5 elevado à sexta. Como nós temos elevado à sexta aqui no expoente, a gente vai aonde? Vai lá na sexta linha. Então, a linha que a gente vai analisar vai ser essa daqui.
Beleza. Ele quer o coeficiente do terceiro termo. Terceiro termo, vamos contar comigo, ó. 1, 2, 3. Então, nós temos aqui, ó. Terceiro termo. Terceiro termo está aqui. Belezinha? Show! Como que vai ficar, galera? Ó, nós temos aqui o 15, que vai multiplicar, bota o primeiro termo, que é o x, vezes, coloca o segundo aqui, que é o 5, e vamos dar uma olhada nos expoentes agora. Como que fica esses expoentes? O expoente do x nós vamos vir contando da direita para a esquerda, começando por 0. 0, 1, 2, 3 e 4. Nós paramos onde nós queremos. Então, x elevado à quarta potência. E o expoente do 5, a gente começa a contar aqui do esquerdo para a direita. Então, é 0, começa sempre em 0, hein? 0, 1 e 2. Pronto. 1 e 2. Temos aí. Pessoal, o que ele quer? Ele quer o coeficiente. O coeficiente é o número que multiplica a parte literal. A nossa parte literal, a parte de letra, é o x elevado à quarta, tá? Vamos fazer, então, o que vocês vão precisar? Fazer esse cálculo numérico aqui, ó. O 15 vezes o 5 ao quadrado, ok? Então, essa continha aqui é o que vocês precisam fazer, ó, para descobrir qual que é o coeficiente. Ele quer o coeficiente, que é o número, ele quer esse número aqui, ó. Então vai ficar 15, vamos só olhar para esse número, 15 vezes 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. Acabou, galera. Faz essa continha aqui, ó, que você vai achar o coeficiente desejado que está pedindo aí no exercício. Maravilha? Espero que esteja ficando claro. Qualquer dúvida específica, manda aí nos comentários que eu vou tentar ajudar aí da melhor maneira possível. Se você não viu as outras partes com todas essas atividades, confere aí também. Eu vou deixar na descrição do canal, lá no final do vídeo também, nos cards em algum momento passando aqui em cima também. Vamos lá para a próxima atividade então. Vamos lá, moçada. Próxima atividade, atividade 16. Vem comigo para leitura. Cláudio, ao reformar sua casa, trocou a telha do telhado de seu quintal. A estrutura do telhado desse quintal está representada no desenho abaixo com algumas de suas medidas indicadas. Então nós temos aí a representação de um telhado. Temos aqui, galera, ó, o comprimento do caibro, que é o que ele vai querer, depois daqui a pouquinho a gente vai ver. Temos essa altura aqui, ó, valendo 10 decímetros, e esse comprimento aqui, ó, 24 decímetros. E aqui nós temos um triângulo, ó, do tipo retângulo, ó, ângulo de 90 graus aqui, beleza? Para essa reforma, Cláudio comprou uma telha de comprimento equivalente ao comprimento do caibro desse telhado. Ó. O caibro está aqui, ó, o comprimento do caibro está exatamente aqui. Qual é a medida do comprimento da telha comprada por Cláudio? Quer saber a medida do comprimento da telha, que corresponde ao comprimento do caibro. Beleza? Turminha, tranquilidade, né? Basicamente revisão aí das séries anteriores. Nós temos essa medida, nós temos essa medida. Se vocês relembrarem, nós temos aqui um triângulo do tipo retângulo. Veja só, galera, esse triângulo aqui, ó, vai ser igualzinho o triângulo que tá aqui, ó. Então, o comprimento do caibro vai ser essa medida aqui, tá? Que é o que a gente quer, que a gente vai chamar de x, beleza? Essa outra medida aqui, ó, que vale 10 decímetros, corresponde ao cateto, um dos catetos do nosso triângulo retângulo. Maravilha. Essa outra medida aqui, que vale 24 decímetros, também é um outro cateto. E o que a gente quer achar é a nossa hipotenusa. Pessoal, como que a gente faz para calcular essa hipotenusa tendo os dois catetos? Estão lembrados? Que a gente vai aplicar o quê? Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Maravilha. Vamos lá. A hipotenusa é o que a gente quer. A gente chamou de x. Então vai ficar x elevado ao quadrado. Um dos catetos vale 10. Pode escolher qualquer um. Então vai ficar 10 elevado ao quadrado. Mais o outro cateto
24. Vai ficar 24 elevado ao quadrado. Pessoal, o x ao quadrado vai ficar igual 10 ao quadrado dá 100. 100. 24 ao quadrado, quanto que dá? 24 vezes 24. 4 vezes 4, 16. Deixo o 6, sobre 1. 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. Deixo o 0. 2 vezes 4 dá 8 e 2 vezes 2 dá 4. Vamos somar os dois andares. 6 com 0 dá 6. 9 com 8 vai dar 17. 1 com 4 dá 5. 576. Mais 576. Fechou, galera? Aí fica com vocês aqui, ó. X ao quadrado igual. Faz essa soma. Depois de fazer essa soma, não esqueçam desse 2 aqui, ó. A gente tem que tirar ele daí. A gente vai fazer o quê? Vai tirar a raiz quadrada dessa soma aqui que a gente vai calcular aqui na parte de cima. Então vai ficar x ao quadrado igual a um número. Vocês vão calcular. Tirou a raiz, vai ficar raiz quadrada desse número aqui. E aí vocês vão encontrar qual que é a medida que está aqui em amarelo desse comprimento aí do caibro, que corresponde ao comprimento da telha desejada. Maravilha, turma. Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês estejam entendendo. Vamos lá para a próxima atividade. Atividade de número 17. De acordo com uma matéria publicada em março de 2020 pelo site O Presente Rural, a quantidade de soja exportada pelo Brasil nesse ano deverá ser aproximadamente 7,3 vezes 10 a sétima toneladas. E a de milho, 3,5 vezes 10 a sétima toneladas. De acordo com essa matéria, a quantidade total de toneladas desses 2 grãos que será exportada em 2020 é, em notação científica, importante, em notação científica, aproximadamente quanto? Pessoal, basicamente ele quer a soma desses dois númerozinhos aqui, ó. Então nós temos 7,3 vezes 10 elevado à sétima, mais 3,5 vezes 10 elevado à sétima. Turminha, olha só, quando nós temos essa situação aqui, ó, em que o 10 à sétima está multiplicando tanto o número quanto o outro, então a gente pode fazer o quê? Pode colocar em evidência, a gente pode colocar em evidência esse 10 elevado à sétima, tá? Coloquei em evidência e vou multiplicar. Qual o número que eu multiplico por 10 à sétima para dar esse cara? 7,3. Vou somar. E qual o número que eu multiplico 10 à sétima para dar 3,5 vezes 10 à sétima? É o 3,5. Veja só. Aqui a gente consegue fazer uma soma desses dois números aqui, ó. Então nós podemos fazer 7,3 mais 3,5. 3 com 5 vai dar 8. 7 com 3 vai dar 10. Olha só. Vírgula debaixo de vírgula. Quanto que vai dar isso? 10,8. Então nós teremos aqui, ó, só vou mudar a ordem, ó, ao invés de deixar aqui na direita, eu vou deixar na esquerda. 10,8 vezes 10 elevado à sétima potência, no caso de toneladas, tá? Isso aqui vai dar em toneladas. Porém, galera, o que acontece? É que você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Ele pede em notação científica. Notação científica, esse número que está multiplicando a potência na base 10 tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Dá uma olhada, esse número é 10,8. Eu não posso colocar o 10,8, esse número tem que ser menor do que 10. Então, ó, ele tem que ser menor do que 10. Como que eu vou fazer isso aqui? Turma, dá só uma olhada. A gente tem, então, 10,7 vezes 10 elevado à sétima potência. Uma dica para vocês. Quando eu desloco a vírgula aqui, ó, eu mexo no expoente. Se eu desloco a vírgula para a esquerda, o meu expoente ele vai ter que aumentar. Então, ele tem que se afastar. Ó. Conforme eu ando para a esquerda com a vírgula, o meu expoente aumenta. Então, se eu andar a vírgula aqui, ó, uma casa decimal, ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter 1,0, coloquei 7, mas é 8, hein? 1,08. Isso aqui é 1,08, ó. 1,08. Beleza? Então vai ficar 1,08. Eu desloquei uma casa. Se eu vou para a esquerda, eu tenho que aumentar esse expoente aqui, ó,
também em uma casa. Então, você vai ter que mexer aqui no expoente também, beleza? Mesma coisa que ao contrário, se fosse ao contrário, ó, se eu andasse a vírgula para a direita, eu teria que diminuir o expoente, tá? Quantas casas a vírgula deslocar, beleza? Então, como eu desloco uma apenas, ó, eu tenho 1,08, ó. 1,08 é maior do que 1, ó, maior do que 1, e é menor do que 10. Maior ou igual a 1, maior ou igual a 1 e menor do que 10. Essa que é a condição aí para estar em notação científica esse númerozinho, a mantiça do nosso número. Maravilha, gente? Show! Então aí é só mexer aqui no expoente que vocês já conseguem chegar na conclusão aí desse exercício. Essa aqui foi a atividade de número 17. Vamos lá para a próxima. Atividade de número 18. Se você não meteu o dedão no like ainda, galera, mete o dedão no like aí, já curte, se inscreve no canal também. Se não se inscreveu ainda, ó, clica no sininho, clica em todas as notificações e aí você vai receber tudo que eu posto aí regularmente, cadernos do aluno. Quarto bimestre já começou, já estamos começando a fazer os cadernos do aluno também e vamos para cima, galera. Chega de papo e vem comigo para a leitura. Em uma notícia divulgada na revista Super Interessante, informou-se que, após vários experimentos, um físico britânico concluiu que a medida da massa do planeta Terra correspondia a todo esse número grandão aqui, quilogramas. Essa medida da massa da Terra em sextilhões de toneladas é equivalente a... Turma, vamos com calma. A gente tem esse baita número aqui e temos um super detalhe também, que é essa medida. Ó. Ele deu em quilogramas, ok? Ele deu em quilogramas e ele pede em toneladas. Primeira coisa, vamos lembrar isso aqui. Uma tonelada equivale a 1000 quilos. 1000 quilos. Então, se eu quero transformar de toneladas para quilogramas, eu tenho que fazer o quê? Tenho que multiplicar por 1000. Mas ele pede para transformar de quilograma para tonelada. É o processo inverso. Se é o processo inverso, ao invés de eu multiplicar por 1000, eu vou dividir por 1000. Beleza, guarda essa informação aí. Agora vamos lembrar aqui, ó. Nós podemos dividir aqui, ó, o nosso número, principalmente esse número grandão, em classes, ó. Sempre eu vou colocar aqui, ó, de 3 em 3 algarismos, ó. Nós vamos dividir em várias classes esse número. Nós vamos ter aqui, ó, logo aqui, nessa segunda sequência de 3 zeros aqui, nós temos o milhar, depois nós temos os milhares, depois nós temos os bilhares, os trilhares, quatrilhão no caso, quintilhão e o sextilhão, que é a partir daqui, ó, sextilhão, beleza? Mas antes disso, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro transformar esse número grandão aqui de quilogramas para toneladas, afinal ele pede pra gente aqui em toneladas. O que eu tenho que fazer mesmo? Eu tenho que dividir por 1000. Se eu pegar esse númerozão grandão e dividir por 1000, é a mesma coisa que eu fazer o quê? Cortar 3 zerinhos, ó. 1, 2 e 3. Cortei 3 zeros. Beleza? Maravilha? Agora muda um pouquinho. Então nós temos aqui, galera, a classe, ó, do milhar, depois vem a classe do milhão, depois bilhão, depois trilhão, depois quatrilhão, depois quintilhão, e aí o sextilhão tá aqui, ó. O sextilhão, ó, vai estar aqui, ó. Esse é o sextilhão. Então a gente tem que botar uma vírgula logo depois ali do 5, correto? Por quê? Se você pensar também, você pode pensar na notação científica, o sextilhão corresponde a 10 elevado a 21. Sextilhão. Nesse caso, nós teríamos que deslocar essa vírgula aqui, ó, 21 casas para onde? Para a esquerda. Então, você pode também contar comigo a partir daqui, ó.
1, 2, 3, 4, 5 e vai até o 21. Quando você fizer isso, você vai chegar aqui, ó, no 5,972. Isso, sextilhões. Maravilha, gente? Então, cuidado aí com esse exercício. Bastante atenção aí, principalmente nessa primeira transformação de unidade. Transforma aí de quilograma para tonelada. Então, 3 zeros vão embora e depois pensa aí, né, nas classes numéricas decimais. Maravilha, turma? Vamos lá para a próxima atividade, atividade de número 19. Atividade 19, vem comigo para leitura. Luciana tem uma pizzaria que vende 5 sabores de pizza. Em determinada semana, ela vendeu 22 pizzas de alho, tá? Então 22 pizzas de alho, 38 pizzas de mussarela, 42 de presunto, e 28 de frango e 38 pizzas de calabresa. Ela pretende elaborar um gráfico para fazer uma apresentação das vendas de pizza dessa semana, destacando a média de vendas entre esses sabores. Qual é o gráfico mais adequado para a Luciana representar as vendas de pizza dessa semana com a média indicada? Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos primeiro calcular a média. Como que eu calculo a média, galera? Eu vou fazer a somatória aqui, ó, vou somar todas as pizzas de todos os sabores e vou dividir por quanto? Quantos sabores nós temos? 5. Então eu vou dividir por 5. Então me ajuda aí. Temos aqui, ó, de alho nós temos 22 pizzas. Mais mussarela 38. Mais 42 de presunto. Mais 28 de frango e mais, vai ficar apertadinho aqui, ó, mais 38 de calabresa. Tudo isso dividido por 5. Turminha, faz essa soma e divide por aqui, dá 168, divide por 5. Quanto que vai dar essa divisão, galera? Faz essa divisãozinha, nós teremos aqui, ó, 33,6. Beleza? Temos a média, agora vocês vão analisar os gráficos. Temos aqui vários tipos de gráfico, temos aqui esse primeiro e esse segundo, são gráficos de coluna. A diferença é que um está na horizontal, deitado, e outro está na vertical, tá? Se você observar, nesse primeiro de coluna aqui, ó, ele colocou tudo em barras, ó, colocou aqui as pizzas, a quantidade de pizza, né, de alho, mussarela, presunto, enfim, e colocou a média aqui também em uma forma de coluna, tá? Nós temos esse outro gráfico aqui, ó, nosso gráfico aqui de segmentos, né, e aí você tem o que? Você tem a quantidade, se você observar bem aí, você vai ter a quantidade de cada pizza, e ele traçou aqui uma retinha que representa a média, ó, veja só, a média aqui. Porém, essa média, galera, ó, se vocês observarem, é que aqui a imagem não está tão clara, mas está entre 35 e 40 essa média. Veja só, entre 35 e 40. Nós calculamos a média aqui, ó. Olha quanto deu, ó. Tá certo, então, esse gráfico? O que você acha? Cuidado aí, tá? Esse aqui, também, cuidado com a representação. Ele colocou a média em forma de coluna, né? Não fica tão visível nesse gráfico de coluna a representação aqui da média. Ele falou, né, que quer destacar, ó, destacar a média de vendas, né, colocar em destaque. A média está em destaque nesse gráfico de colunas. Enfim, esse outro aqui é um outro tipo de gráfico, que é o gráfico de setores. Setor. Ele é bom para representar proporcionalidade, né, aquela coisa de porcentagem, enfim. E aí a gente tem aqui todas as pizzas, mas aqui não apareceu, ó, olha só, não apareceu a média, tá? Então aqui ele ficou a desejar nesse quesito. E nesse outro gráfico, galera, se vocês olharem aqui, ó, temos todos, ó, pizza de alho, ó, 22, tá certinho aqui, ó, com a quantidade de pizza, ó, entre 20 e 25, aí você tem de mussarela e tudo mais, e aí ele traçou aqui, ó, uma reta bem interessante que representa a média. E essa média está entre 30 e 35. Isso aqui representa o que a gente tem, o que a gente calculou? O que vocês acham? Bom,
chega aí à conclusão de vocês. Qualquer dúvida específica, manda aí nos comentários e vamos pra cima, galera. Vou parar por aqui mais uma vez e a gente já retorna para a parte final, com todos os outros exercícios até a atividade de número 26. Mete o dedão no like, se inscreve e a gente já se vê logo aí na sequência. Até mais.